Jornal 91. Entrevista. 7h20, vamos lá, mais um dia de entrevista aqui no Jornal 91 e hoje o assunto é muito importante. Atenção, nós vamos falar sobre os direitos e deveres do empregado e do empregador doméstico. E para isso, é claro, nós recebemos novamente aqui nos estúdios do Jornal 91 o advogado especialista Dr. Atílio Bovo Neto em Direito Trabalhista e também Previdenciário, que conversa com a gente a partir de agora. Muito bom dia, doutor Atílio, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez dos estúdios do Jornal 91. Bom dia a todos, bom dia, Enemar, é uma satisfação estar aqui novamente. Doutor Atílio, muito obrigado pelo comparecimento mais uma vez, né? Sempre figurinha carimbada aqui no J91, doutor Atílio, né? Traz sempre informações importantes e você pode participar da nossa discussão. Hoje a gente vai falar sobre os direitos e deveres do empregado doméstico, do empregador doméstico. Você pode mandar aqui o seu áudio pelo WhatsApp, fica mais fácil do que ficar às vezes digitando o tempo todo, né? 92820091. Doutor Atílio, quem são os empregados domésticos? Empregados domésticos, Flávio, são todos aqueles que trabalham no âmbito da residência, ou seja, a atividade que eles desenvolvem não é voltada para lucro, é uma atividade de manutenção. Por exemplo, babá, a empregada doméstica clássica, né? Eu já vou diferenciar a diarista da empregada doméstica, tá? O caseiro de chácara é empregado doméstico, o motorista particular, para aqueles mais abonados, né? Uhum. Ou quando eu falei de jardineiro também, tá? Uhum. Aqueles que ficam cuidando do jardim. Então, todos aqueles que... O cuidador de idosos, todos aqueles que trabalham no âmbito da residência sem uma finalidade de lucro daquele trabalho. Né? Diferente do trabalhador que trabalha num comércio, numa indústria, onde o empregador ele busca auferir através do trabalho um ganho. Né? O trabalhador doméstico não. O ganho é a manutenção da casa, o cuidado da criança, o cuidado do idoso, né? A atividade que ele desenvolve para ali o bem-estar daquela família. Mas é uma atividade remunerada. Sim, é uma atividade remunerada e a única coisa que diferencia basicamente é a finalidade da atividade para você enquadrar ou não como empregado doméstico. Uhum. No entanto, hoje a legislação ela já não diferencia direitos entre o trabalhador doméstico e aquele que não é doméstico. Tá? Então, ou seja, hoje o trabalhador de uma indústria, o trabalhador de um comércio, um empregado aqui da rádio, por exemplo, ele não tem diferença de direitos básicos para um trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico hoje ele tem, igual aos demais, férias, 13º, seguro-desemprego, fundo de garantia, certo? Inclusive horas extras. Isso já é uma previsão legal que foi trazida com a emenda constitucional em 2013, né, a chamada PEC das domésticas, que vocês devem ter falado muito aqui na época. Em 2015 foi regulamentado por uma lei complementar 150 e a partir de então a igualdade de direitos foi estabelecida. Então, hoje você não diferencia mais trabalhador doméstico do trabalhador comum para fins de direitos. O que nós temos que observar é o seguinte, o trabalhador doméstico ele tem um plus aqui no Paraná, que é você aplica o piso estadual de salários e não o federal. Então hoje, por exemplo, um caseiro, um chacreiro, né, como queira denominar, ele não segue o salário mínimo nacional, ele segue o piso paranaense, que está em torno de R$ 1.500 aproximadamente para essa categoria. Você falou em jardinagem, jardineiro, né, que é um trabalhador doméstico, na verdade, um empregado doméstico. Mesmo a grama não cresce toda semana, né? Mas claro, tem outras plantas, o paisagismo e tudo mais. Mas de qualquer forma, aquela pessoa que sempre está fazendo o jardim da mesma casa, ela tem um vínculo com esta residência, com os patrões de empregado doméstico, com todos os direitos? Muito importante essa tua pergunta, porque ela já linka com uma diferença muito importante para, na prática, nós diferenciarmos quem é doméstico e quem é diarista autônomo. Esse é fundamental. Isso é importantíssimo. Quem é doméstico e quem é diarista autônomo? A grande diferença é a periodicidade, certo? Não é o registro em carteira, porque o registro em carteira ele passa a ser devido toda vez que a pessoa é empregado. Né, ok? Então, a periodicidade, 3 vezes por semana ou mais, dá o direito ao registro em carteira, ao vínculo de emprego, certo? Então, a empregada doméstica, né? Que o pessoal fala, eu tenho uma diarista. Tá bom. Quantas vezes por semana ela vai na sua casa? 3 vezes por semana, 4 vezes, vem todo dia. Ela é tua empregada doméstica, ela não é tua diarista.
O jardineiro, Animar, respondendo a tua pergunta, se é aquela mansão, aquela casa mais abastada, né? Onde você precisa de um jardineiro ali quase todo dia, praticamente, e a pessoa vai lá mais de 3 vezes por semana ou 3 vezes por semana, esse sim também é um empregado doméstico, também tem que ter a tua carteira registrada. Cuidador de idoso, que cuida todo dia do idoso. Ah, mas ele tem uma MEI. É ilegal. E aí não pode. Veja, essa MEI, na verdade, ela serve para tapear todo mundo, né? MEI, né, que é uma empresa microempreendedor individual, né? Isso. O MEI, veja, ele é um instituto criado pela legislação que ele buscava o quê? Pegar a pessoa que estava na informalidade e trazer para o mercado formal. Mas ela acabou sendo distorcida na prática, inclusive, e hoje a MEI ela é utilizada basicamente para quê? Para você pagar menos previdência, certo? E para tentar justificar algumas ilegalidades, por exemplo, o trabalho doméstico. Né? Então, eu vou fazer uma MEI para você, você recebe pela MEI. Né? O cuidador de idoso, vou fazer uma MEI para você e você recebe pela MEI. Não, o que nós temos que olhar é o dia a dia. Trabalha 3 vezes por semana? Ponto. Sim. É empregado. Então tá aí, carteira assinada, tudo. Muitos jardineiros aí com certeza também ouvindo a gente, e às vezes a pessoa faz esse trabalho que você falou, de mais de 2, mais de 3 vezes. 3 ou mais. 3 ou mais por semana, cuidando de outras coisas, que às vezes nem é só o jardim, fazendo uma certa manutenção, alguma coisa, vai enquadrando. Né? Serviços gerais, né? Você pode colocar dessa maneira que ele faz tudo dentro da casa, né? O cara que é caseiro, o cara que é jardineiro, né? O cara que é motorista, leva os filhos na escola do patrão. E aquele doutor Atílio que faz tudo, quebra galho. Ele é jardineiro, daí ele precisa trocar uma lâmpada, ele vai trocar. Se precisar mexer na parte elétrica, ele mexe. A parte hidráulica precisa trocar uma torneira, ele mexe também. Isso. Esse se enquadra em que sentido aí? O enquadramento correto vai de acordo com a realidade do caso concreto. Mas a título de exemplo, a gente pode falar que ele é um caseiro. Não precisa estar na área rural para ser caseiro. Né? Pode ele estar pode ser um caseiro, um administrador do lar, né? Como você, o nome, enfim, não importa. A governanta, todos são empregados domésticos. O mordomo. Né? O mordomo, exatamente. Né? Então a gente fala do cuidador de idoso, quando a gente fala de empregado doméstico, a primeira coisa que vem a diarista. Aquela moça que mora longe, que pega ônibus, que vai na casa do patrão, né? Coitada. Mas o empregado doméstico é muito mais abrangente do que isso. E hoje o direito dele está em pé de igualdade e às vezes até no nível superior com o direito dos demais trabalhadores. Justo, correto, foi uma alteração correta da legislação. E com todas essas pessoas que representam aqui, eu vi que são bastante pessoas aqui que representam o empregado doméstico nesse caso, que fazem o trabalho doméstico. Com todas essas classes que você citou aqui, precisa necessariamente, para haver vínculo trabalhista, 3 vezes ou mais por semana. Seria isso? Isso, exatamente. Então, é possível um vínculo de doméstico com 2 vezes por semana, por exemplo? Muito excepcionalmente é possível, tá? Mas os entendimentos dos tribunais, e para dar uma orientação bem segura, abrangente a todos aqui hoje, 3 vezes por semana ou mais. Um vínculo menos do que isso vai depender muito das circunstâncias. Às vezes você tem uma senhora, eu já vi casos, que ela trabalhou 20 anos para casa de família, indo 2 vezes por semana, sempre, ia lá, por exemplo, toda terça e quinta por 20 anos. Aí, excepcionalmente, os tribunais podem reconhecer esse vínculo de emprego. Mas eu estou falando um caráter diferenciado. Até pelo tempo, situação, né? Pelo tempo, exatamente. Porque um dos critérios é a habitualidade, é um dos principais critérios. E aí você vai falar assim, são 2 vezes por semana, ok, mas são 20 anos de prestação de serviço. Mas a regra geral que eu quero deixar aqui hoje, para que todos, empregados e empregadores, possam entender e diferenciar, é o número de vezes na semana. Tá? Então, 2 vezes por semana, em tese, não caracteriza vínculo de emprego. 3 vezes por semana ou mais, já sim. Caracteriza. E existe a possibilidade, por exemplo, doutor Atílio, eu tenho lá uma empregada, uma diarista, uma empregada doméstica, enfim, né? Então, ao invés de eu ter que verificar todas as questões de salário, fundo de garantia, férias e tudo mais, então eu não vou pegar uma empregada doméstica, não vou colocar ela 3 vezes por semana ou mais. Eu vou contratar uma diarista para segunda, uma outra diarista para quarta e uma outra diarista para sexta. É uma fuga que existe legalmente ou não? Com certeza. O Flávio, se quisesse, ia ser um bom advogado. A ideia que veio para cá. Com certeza, porque, veja, isso é uma recomendação que eu dou muito para, principalmente, aqui nós estamos falando de empregado doméstico, mas
essa questão do tempo se aplica em outras categorias, por exemplo, motoboy, que a gente já falou várias vezes aqui, Sim. né? Então, eu dou muito essa orientação para restaurantes, pessoal que quer contratar motoboy e, enfim, não pode registrar, mas quer fazer dentro da legalidade. Eu falo exatamente isso. Então, contrata 2 vezes por semana 2 vezes por semana outro, 2 vezes por semana outro. Trabalha com 2, 3 motoboys que atendam a sua finalidade e cada um com seu contrato de autônomo legalizado. A gente tem falado muito sobre os deveres e direitos do empregado doméstico, Sim. né? Do trabalhador aí. E no caso de quem emprega, do empregador doméstico, doutor Atílio? Vamos lá. Flávio, sendo bem objetivo, hoje o empregador ele dispõe de uma plataforma chamada E-Social. É uma plataforma de muito fácil utilização, na qual ele coloca todas as informações do empregado, então data que começou, valor do pagamento, e mês a mês, através daquela plataforma, ele vai fechando, gerenciando ali a folha de pagamento. Né? Ali tem formulários, tem modelos, inclusive de rescisão e tudo mais. Então, essa plataforma disponibilizada pelo governo federal, ela trouxe, e hoje ela é obrigatória para todo empregado doméstico, que seja feito por essa plataforma, ela trouxe uma facilidade e uma legalidade para essa relação. O empregador, então, ele tem que buscar, ele tem que registrar o empregado, se esse empregado trabalha com ele 3 vezes por semana ou mais, pagar o piso correspondente, no caso estadual, certo? Mas ele vai 3 vezes por semana, então você vai pagar o piso proporcional aos 3 vezes por semana, ok. mais o piso do estado, certo? Ele tem que manter, o empregador ele tem que manter um controle de horário, isso é muito importante, aqui vai uma dica para os empregadores domésticos, quaisquer que sejam, você tem que manter um controle de horário, uma folha ponto, igual a de empresa. Então, você tem que deixar uma folhazinha ponto, onde o empregado vai anotar os dias que trabalha, os horários que trabalha, o intervalo. O empregado doméstico tem direito a intervalo de 1 hora, certo? Então, como qualquer outro trabalhador. Na ausência dessa folha ponto, tá? O empregador não tem como provar a jornada. Então, o empregado doméstico entra na justiça, pede horas extras, porque dormia na residência, por exemplo, ficava das 8 da manhã às 10 da noite. Isso é uma situação muito comum. Trabalhava até mais tarde, Trabalhava até a noite, de até repente. mais tarde, até a noite. E depois, na justiça, né, muitas vezes o empregado não tinha testemunha, porque era o único trabalhador da casa, quem que ia testemunhar para ele? Como é que né? fica nesse caso? Então, aí a legislação, com essas alterações, passou esse ônus pro empregador. Então, empregador, você tem que ter o controle de horário, folha ponto, não precisa ser digital, não precisa comprar um relógio ponto, uma folha ponto, onde o empregado vai preencher, vai colocar os seus horários e vai assinar dia a dia, né? E no final do mês o empregador vai guardar aquela folha ponto para que, além de apurar horário, trabalho em feriado, pagamento de hora extra, como todo e qualquer emprego, certo? O empregador tem essa prova caso o empregado questione as horas extras na Quer dizer, justiça. a prova necessariamente não é do empregado, e sim Passa vai a ter que ser ser do empregador. Muita Muita gente gente não sabe disso. hein, Muita doutora? gente não sabe, e um pedido muito comum de empregado doméstico e um dos mais fáceis de ganhar na justiça é a hora extra. Por quê? Porque o empregador não toma, é negligente, não toma esse cuidado de ter a folha ponto. E aí o empregado alega que tinha hora extra e a prova de quem é? Do empregador, não tem a folha ponto, está resolvido. O empregado ganha. No caso do empregado, doutor Atílio, a gente sabe que, por exemplo, lá, jornalista tem a sua categoria, procura o sindicato do jornalista, radialista vai procurar o sindicato do radialista, metalúrgico vai procurar o sindicato dos metalúrgicos, o trabalhador aí, no caso, o empregado doméstico, né? Ele vai procurar quem? Então, o empregado doméstico, veja, a sindicalização do empregado doméstico ele é algo novo, é algo que está se formando ainda, né? Então, você tem algumas localidades já, digamos, sindicatos ou reuniões de trabalhadores, diferente das outras categorias, que já é algo muito mais antigo, já está muito mais formalizado, muito mais regularizado. Hoje você vê até em alguns pontos determinados sindicatos tentando brigar ali pela soberania da categoria. Com a alteração da reforma trabalhista, a força sindical perdeu-se muito, porque antes o sindicato tinha um interesse econômico, né? Todo trabalhador tinha que contribuir obrigatoriamente para o sindicato uma vez por ano. Com a mudança da lei em 2017, isso acabou, tornou-se facultativo esse pagamento. Então, muitos sindicatos aventureiros já não existem mais, né? Ou perderam a força. Então, nessa situação,
O empregado doméstico hoje ele tem que buscar basicamente Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, advogado, para poder ter os seus direitos protegidos. Bom, nós estamos com o doutor Atílio Bovo Neto, advogado especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. Hoje a gente está falando sobre os direitos e deveres do empregado e empregador doméstico, porque hoje exatamente é o dia do empregado doméstico. A Alzira Magalhães, ela é de Fazenda Rio Grande. Bom dia, família. Bom dia, Alzira. Bom dia, Alzira. Qual é o horário que uma diarista trabalha? Ela está perguntando aqui. Então, Alzira, diarista é diferente de empregado doméstico, tá? Diarista, se for autônoma, que trabalha lá uma vez por semana na casa da família, até 2, aí você é autônomo, aí você vai fechar o valor do teu trabalho e vai fechar o teu horário com a pessoa que te contratou de forma autônoma, tá? Agora, se você for empregada doméstica, aquilo que nós estamos conversando, mais de 3 vezes por semana ou mais na casa da família, o teu horário de trabalho ele tem que ser igual aos demais trabalhadores, 8 horas diárias. Pode ser menos, claro. Hoje nós temos previsão de contrato de trabalho de 4, de 6, de 8 horas, mas todos registrados. Mas o meu patrão não me registra, então você tem que fazer prova e buscar na justiça isso posteriormente. Inclusive, é interessante, antes de você sair do emprego, procurar um advogado especializado para te dar as orientações corretas para depois você ter êxito numa ação e como proceder. Tá? Mas se você é empregada doméstica, a via de regra é 8 horas diárias com 1 hora de intervalo. É muito importante que os nossos ouvintes eles não entendam que nós estamos aqui defendendo o empregado ou criticando o empregador. Na verdade, nós estamos aqui defendendo o que é certo, o que está na lei. Então, tanto o empregado quanto o empregador tem que cumprir a lei. Claro que na prática a relação acaba sempre sendo mais pesada para o empregado, porque o empregado trabalha porque necessita e o patrão, se não cumpre a lei, muitas vezes se aproveita do seu poder econômico para perpetuar aquele descumprimento. Então é muito importante que os patrões busquem regularizar a situação. É fácil, é simples, não é caro. O empregador doméstico tem alíquotas diferenciadas aí que o governo, através do E-Social e outros programas, conseguem possibilitar para pagamento de tributos de forma mais barata. Hoje, um empregador doméstico que tem um funcionário que trabalha todo dia na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600 de salário, vai pagar aproximadamente mais R$ 400, R$ 500 de tributos. Não é muito, certo? Dá para regularizar sim. Eu sou da seguinte opinião, se você não pode fazer certo, não tem empregado. Ponto. Não erre, né? Não erre, siga a lei, né? Agora, estamos à disposição e agradeço aí o contato mais uma vez da Rádio 91 que possibilitou estarmos aqui. E o nosso telefone de contato é o 41 99608 8428. 41 99608 8428, Advocacia Bovo. Estamos em todas as redes sociais.